nossa aula de hoje. Nosso tema de hoje é contrato de empréstimo, que vai aparecer na sua tela, contrato de empréstimo, certo? Bom, pessoal, contrato de empréstimo é um contrato bastante comum ao lado de outros contratos que nós estamos estudando já há algum tempo, né? Desde o comecinho do semestre. Mas é um contrato, pessoal, que eu creio aqui que todos já fizeram em alguma de suas modalidades, tá? Seja empréstimo de dinheiro, seja um empréstimo de coisas, outras coisas, tá? Mas eu creio que todos que estão aqui na sala já assistiram, já viram ou já até mesmo fizeram esse tipo de contrato. Acho que, na verdade, a maioria já fez esse tipo de contrato, né? Por isso é um contrato bastante importante e é um contrato que movimenta a sociedade e o mercado econômico, principalmente o empréstimo de dinheiro, né? Que traz crédito aí para o mercado, né? Então vamos lá, pessoal. Conceito de um contrato de empréstimo, né? A gente vamos trabalhar agora primeiro um conceito genérico do contrato de empréstimo, depois a gente vai especificar esse conceito nas modalidades que nós temos de empréstimo. Primeiro, então, o conceito genérico, né? O que é o empréstimo? É aquele contrato onde nós temos duas partes, onde uma delas recebe alguma coisa, né? Para que utilize essa coisa por certo tempo, devendo restituir essa mesma coisa ou outra coisa de igual gênero, qualidade e quantidade. Tá? Então, genericamente, pessoal, o contrato de empréstimo envolve esse conceito aí, né? Onde eu vou entregar para uma pessoa determinada coisa, né? De natureza fungível ou infungível, e essa pessoa vai usar essa coisa durante um certo tempo e depois, passado esse certo tempo aí determinado no contrato, vai ser devolvida para o titular a mesma coisa ou outra coisa de igual gênero, qualidade ou e quantidade, tá? Certo, gente? Entenderam esse conceito geral aí? Bom, diante desse conceito aí, então, pessoal, nós podemos afirmar que nós temos aí duas espécies de contrato de empréstimo. Duas espécies de contrato de empréstimo. O contrato de comodato e o contrato de mútuo, tá? Essas são as duas espécies de contrato de empréstimo que nós temos, né? O contrato de comodato e o contrato de mútuo, cada um com as suas qualidades, as suas características particulares, que a gente vai estudar, então, a partir de agora. Ok, gente? Beleza? Contrato de comodato, gente. Contrato de comodato. Vamos ao conceito de contrato de comodato, pessoal. Na verdade, o contrato de comodato, ele surgiu do direito romano, dentro dessa expressão aí latina, commodum datum, né? É uma situação lá do direito romano, né? Na verdade, o contrato de empréstimo, ele existe há muito tempo, né? E lá no direito romano existia essa modalidade aí de commodum datum, que é bem parecido com o que nós temos hoje de comodato, né? E o que é o comodato, pessoal? O comodato nada mais é do que aquele contrato onde nós temos aí duas partes, né? E as duas partes vão celebrar um negócio jurídico de natureza unilateral e gratuita, tá? Unilateral e gratuita, onde uma dessas partes vai transferir à outra a posse de um determinado bem de natureza infungível, tá? Determinado bem de natureza infungível, sendo que durante esse determinado tempo essa pessoa vai utilizar esse bem e após esse tempo ele tem a obrigação, essa pessoa tem a obrigação de devolver o mesmo bem que ela recebeu, né? No mesmo estado em que ela recebeu. Então, veja, pessoal, que é um negócio gratuito e unilateral,
onde uma das partes transfere à outra a posse de um bem infungível, podendo ser bem móvel ou imóvel, não interessa, tá? Durante um certo tempo. Então, durante esse certo tempo, essa pessoa vai utilizar esse bem e depois desse tempo ela tem a obrigação de restituir. O que é a obrigação de restituir lá do terceiro semestre que vocês estudaram? Restituir é devolver aquilo que não é seu, né? Então, sempre que você pega alguma coisa de alguém, gera para você uma obrigação de restituir, né? E é exatamente essa situação aqui. Então, no comodato, terminado o prazo do contrato, gera para você a obrigação de devolver a coisa, né? Ou seja, você entregar para o credor a coisa que é dele, né? A mesma coisa que você recebeu. Certo, pessoal? Esse conceito está lá no artigo 579 do Código Civil. Olhem lá o artigo 579, o que ele fala? Artigo 579. O comodato é o empréstimo gratuito de coisa não fungível. Olha aí, gente. Artigo 579. O comodato é o empréstimo gratuito de coisa não fungível, né? Então, vejam, pessoal, esse aqui é o conceito do contrato de comodato, um conceitinho bem simples, tá? Uma coisa muito importante, pessoal, que a gente tem que destacar é que o comodato, ele não é locação, tá? Comodato é diferente de locação, principalmente por dois aspectos. Primeiro aspecto, a onerosidade que nós temos na locação e que nós não temos no comodato. Então, veja, pessoal, que não tem como cobrar conta-prestação no comodato. Se você cobrar conta-prestação, na verdade, você não tem comodato, você tem locação, tá? Então, muito cuidado com isso. A partir do momento que você cobra, você não tem mais comodato, você passa a ter locação, ok? Beleza? Segundo ponto diferenciador é que a locação, ela é bilateral. A locação é bilateral. E o comodato é unilateral, tá? Beleza, pessoal? Nós temos, então, essas duas diferenças muito importantes. Veja, ó, o comodato é unilateral e gratuito. A locação, como nós estudamos, é bilateral e oneroso. Outro ponto aqui importante, pessoal, que nós vimos aqui no conceito, são as partes do nosso contrato de comodato, né? Aqui, ó, nós temos duas partes, comodante e comodatário, né? Comodante, pessoal. Comodante é o proprietário da coisa, né? Aquele que, em regra, tá? Em regra, é o proprietário. Não impede que aquele que não é proprietário dê incomodato. Por exemplo, uma pessoa que está exercendo posse ad usucapionem, ela pode dar incomodato também, tá? Mas a regra é que é o proprietário, tá? Então, o proprietário é quem entrega a coisa para o outro utilizar, e o comodatário, que é aquele que vai receber a coisa para utilização de forma gratuita, tá, pessoal? Então, nós temos essas duas partes no contrato de comodato. De um lado, o comodante, proprietário da coisa, né, em regra aí, e o comodatário, aquele que recebe a coisa para utilizar de forma gratuita. Seguindo, então, aquela ideia que nós temos trabalhado já desde o início dos contratos, pessoal, nós vamos agora para as características do contrato de comodato, né? As duas primeiras características a gente já comentou, né, gente? Então, o comodato, ele é unilateral e gratuito. Isso aí a gente já comentou ali no conceito mesmo, né? Unilateral, pessoal, porque só gera efeitos para o comodatário. Tá? O comodante, tecnicamente, a única obrigação dele é respeitar a utilização do comodatário e só. Então, tecnicamente, os efeitos do comodato estão apenas em relação ao comodatário, assim como na doação. Os efeitos da doação só estão em relação ao doador, né? Por isso unilateral. E gratuito porque não pode ser cobrado, como nós vimos, né? Não existe conta-prestação, né? Se colocar conta-prestação, então nós não temos mais comodato, nós passamos até a locação, ok? Beleza? E aí, pessoal, um outro ponto importante que nós temos que lembrar aqui é o seguinte: o contrato de comodato, ele é comutativo ou ele é aleatório? O que vocês acham aí? Participação da sala agora. É comutativo ou aleatório, gente?
Quando nós temos contrato gratuito, nós não analisamos se o contrato é comutativo ou aleatório. Lembram disso, né? Sempre que nós tivermos um contrato gratuito, não se analisa se o contrato é comutativo ou aleatório. Por quê? Porque contrato comutativo ou aleatório analisa risco nas prestações. E aqui nós só temos uma prestação, então não tem risco, tá? Então não existe essa classificação de comutativo ou aleatório quando nós temos contratos unilaterais e gratuitos, tá? Principalmente contratos gratuitos, na verdade. Ok? Beleza? Continuando, pessoal, paritário ou por adesão. Nós vamos ter, então, nosso contrato comutativo aqui, ele é paritário ou por adesão, tanto faz, tá? Ele pode ser as duas formas, tá? Normalmente é paritário, mas pode ser por adesão também, tá? É um contrato não solene, principalmente, pessoal, ele pode ser verbal, tá? Não existe aí uma forma prescrita na lei, pode inclusive ser verbal, só que, pessoal, tem que ser um contrato real. Ou seja, ele não se torna perfeito apenas com a manifestação de vontade. E isso, pessoal, está expresso lá no artigo 579, que nós acabamos de ver. E faltou um pedacinho final dele que eu tenho que mostrar para vocês aqui, ó. Perface, ou seja, se torna perfeito com a tradição do objeto, ou seja, enquanto o comodante não entregar o objeto do contrato ao comodatário, o contrato não está produzindo efeitos. Então, veja, pessoal, que não basta a manifestação de vontade, nós precisamos de um ato de entrega para que o contrato comece a produzir efeitos. Por isso que o contrato de comodata é um contrato real. Ok, pessoal? Beleza? Isso é importantíssimo, tá? E aí, pessoal, eu vou entrar já no exemplo, né? Exemplos do contrato de comodato. Por que eu falei para vocês que a maioria de vocês já realizaram esse tipo de contrato, pessoal? Porque toda vez que você empresta o seu caderno, toda vez que você empresta um livro, ou uma roupa, ou o seu carro, ou o seu computador, ou o seu celular, se bem que celular não se empresta, né? Mas por aí, qualquer coisa que você emprestar que tiver natureza infungível, pessoal, você está praticando um contrato de comodato, tá? Por isso que eu falei que eu tenho quase certeza absoluta aqui de que todos vocês já fizeram esse tipo de contrato aqui. E que é um contrato bastante comum junto com o contrato de compra e venda. Porque é muito comum na sociedade você emprestar coisas, né? Então, eu creio que boa parte de vocês já realizaram esse contrato aí e muitas vezes de forma verbal, né? A maioria, na verdade, é de forma verbal. Ok, pessoal? E aí vem um outro ponto. O contrato de comodato é um contrato de duração, né? Porque ele se prolonga no tempo. Mas aqui, pessoal, nós temos uma qualidade especial aqui, ó. Nosso contrato de comodato, ele é um contrato pessoal ou personalíssimo. Por quê? Porque você não vai emprestar suas coisas para qualquer um, né? Você vai emprestar suas coisas para aquela pessoa que você conhece, né? Por causa das qualidades dela, né? Você sabe que ela vai cuidar da sua coisa, que ela vai utilizar de forma adequada e tudo mais, né? Se você não conhece a pessoa, você não empresta, né? Então, o contrato de comodato, ele é um contrato essencialmente pessoal. Ele é personalíssimo, tanto é que não se transmite para os herdeiros do comodatário, tá? Uma vez extinta, uma vez morto o comodatário, acaba o contrato de comodato, como nós vamos ver lá no finalzinho, tá? E ao lado dessa característica aí de personalismo, pessoal, o contrato de comodato também tem uma outra característica, que é a característica fiduciária, ou seja, um contrato baseado na confiança. Traduzindo isso, pessoal, você só empresta a coisa para aquela pessoa que você conhece e que você confia, tá? Se você não conhece, você não empresta. Agora, às vezes, você conhece, mas você não confia, né? E aí, então, você vai poder emprestar? Você vai emprestar alguma coisa para alguém que você não confia? É só se você for muito louco, né? Então, esse aí é um detalhe importantíssimo, tá, gente? Você
o contrato de comodato é um contrato baseado na confiança. E é por isso, pessoal, que eu, por exemplo, não empresto nada. Dificilmente eu empresto alguma coisa. Por quê? Porque eu não tenho confiança. Né? Primeiro que eu sou ariano, tenho ciúmes extremo das minhas coisas, né? Cuido muito das minhas coisas e eu, né? Livro mesmo, livro eu não empresto, de jeito nenhum. Nem para orientado, professor, nem para orientado, não empresto. Por quê? Porque eu já emprestei certa vez e o livro voltou destruído, isso quando volta, né? Então eu não empresto absolutamente nada, 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 tá? Professor, mas e como é que faz então para a gente ver algum livro que o senhor tem aí que eu preciso na pesquisa, né? Só vim aqui em casa, eu te deixo aqui, você entra aqui na biblioteca, pega o livro, faz a consulta, anota o que você precisa anotar e devolve o livro, mas aqui em casa, tá? Fora daqui de casa você não vai sair com o meu livro. Né? Assim como na faculdade, pessoal, eu também não emprestava o meu caderno, de jeito nenhum, não emprestava nunca, jamais. Por quê? Porque é meu. O senhor é egoísta, hein, professor? Sou mesmo. Eu acho que são coisas de uso pessoal. Se você não frequentou a aula, problema seu. Vá lá no livro consultar, não vai consultar no meu caderno, tá? Carro, pessoal, carro, dica do professor Giba, não se empresta carro em hipótese alguma. Carro, moto, você não empresta carro e moto nem para sua mãe, nem para o seu pai. Por quê? Porque se o carro está no seu nome, e essa pessoa que pegou esse carro seu emprestado provoca um acidente, bate, atropela, mata alguém, o responsável é você como proprietário. Até você provar que focinho de porco não é tomada, você vai ter aí uma dor de cabeça lascada. Então, pessoal, não se empresta carro e moto, você não empresta de forma alguma, nem para pai nem para mãe. Porque se acontecer alguma coisa, quem é responsável é você. Se essa pessoa que pegou o seu carro emprestado provoca um acidente, até às vezes aí, no pior das hipóteses, mata alguém, pessoal, a responsabilidade é sua. Por quê? Porque quem responde pelos danos da coisa é o proprietário. Né? Então, pessoal, um cuidado muito grande com isso daí, tá? Mas é isso, pessoal. Contrato, então, de comodato é um contrato que é baseado na confiança. Se você não tem confiança, você não empresta, certo? Beleza. Outro ponto importante, pessoal, esse aqui também é muito importante. Nos outros contratos até que não era tão importante, não, mas aqui no comodato tem uma importância vital, que é a causa. Tá? O contrato de comodato ele é essencialmente causal, ele sempre vai se vincular a um motivo, a uma causa. Nos outros contratos, a gente até viu alguns contratos que são causais, mas que não tinham tanta relevância, a não ser para o cumprimento da finalidade do contrato, como, por exemplo, na locação. Né? Mas aqui no comodato, pessoal, a causa, o motivo do contrato tem um ponto importantíssimo que nós vamos ver daqui um pouquinho. Tá? E, por fim, pessoal, as duas últimas características que nós já estamos acostumados a ver é um contrato principal e é um contrato definitivo. Ok, pessoal? Pode até haver aí a modalidade preliminar do contrato comodato, mas eu acho bem difícil configurar. Eu, particularmente, nunca vi configurando. Tá? Objeto do contrato agora, pessoal. Qual o objeto do contrato de comodato? Então, vamos lá, pessoal. Objeto do contrato de comodato. Como nós vimos lá no conceito, nosso contrato de comodato pode envolver aí bens móveis e imóveis, né? Qualquer tipo de bem móvel ou imóvel. Pode se referir a todo o imóvel ou móvel ou apenas parte dele, principalmente em relação a imóvel, né? Imóvel há a possibilidade aí clara de se ceder, se dar em comodato apenas de uma parte dele. Mas aí, pessoal, um cuidado muito importante em relação a móveis. Cuidado muito importante em relação a móveis. Qual que é o cuidado, pessoal? Não pode ser fungível. Contrato de comodato só se refere a coisas infungíveis. Tá, pessoal? Se a coisa for fungível, se a coisa
for fungível, então nós vamos ter aí outro tipo de contrato, e não o contrato de comodato. Mas, professor, tem como uma coisa fungível ser objeto de comodato? Tem, pessoal. Tem sim. Como, professor? Sim, só tornar a coisa infungível, né? É só tornar a coisa objeto do comodato infungível. Traduzindo isso, pessoal, basta eu especificar no contrato que a mesma coisa deverá ser devolvida no mesmo estado em que foi recebida. A partir do momento que eu especifico no contrato que a mesma coisa deve ser devolvida no mesmo estado em que foi recebida, necessariamente, então, eu vou ter aí a transformar esse contrato em um contrato de natureza infungível, ok? Então, pessoal, basta eu colocar lá que o meu contrato, ele passou a possuir natureza infungível. O nosso objeto passou a possuir aí natureza infungível. Como é que faz isso? É só especificar lá que a coisa deve ser restituída no mesmo estado em que foi recebida. Por exemplo, eu tenho uma garrafa de uísque raríssima. Eu acho que eu até dei esse exemplo já para vocês certa vez. Eu tenho uma garrafa de uísque raríssima e uma pessoa quer expor essa garrafa, né, durante um determinado tempo. Como é que faz, então? Esse aí é um contrato de comodato? Sim, por quê? Porque ela só vai expor a garrafa. Ela não pode consumir, ele vai ter que devolver a mesma garrafa com a mesma quantidade de conteúdo para mim. Ok? Então, veja, pessoal, nessa situação nós vamos ter um comodato de uma coisa fungível, mas que naquela situação ela se tornou infungível. Certo, gente? Ok? Dúvidas? Beleza? Vamos agora ao prazo do contrato de comodato. O prazo do contrato de comodato, pessoal, ele está disciplinado lá no artigo 581 do Código Civil. Vamos dar uma olhadinha lá no artigo 581. Se o comodato não tiver prazo convencional, presumir-se-á o necessário para o uso concedido. Então, essa primeira parte do artigo 581 aqui vai mostrar para nós que o comodato ele pode ter dois tipos de prazo, né? Ele pode ter o prazo convencional. Então, em primeiro lugar, eu tenho que analisar se o meu comodato está lá com um prazo convencional, né? Se ele tem um prazo especificado lá, 1 mês, 2 meses, 6 meses, 1 ano, 2 anos, 5 anos, tá? E se ele não tiver um prazo convencionado, pessoal, aí eu vou para o prazo legal. Qual que é o prazo legal? É a expressão que o código usa lá, o necessário para o uso concedido. E aí entra, pessoal, aquilo que eu falei para vocês da característica aqui do causal, ó. Esse uso concedido, o prazo necessário para o uso concedido, vai ficar vinculado à causa do contrato. Então, pessoal, se eu emprestei o livro para você estudar para a prova, encerrado esse estudo para a prova, ou seja, terminou a prova, você obrigatoriamente tem que me devolver o livro, porque acabou o motivo. Se eu emprestei aquele imóvel para você morar enquanto você está cursando a faculdade, acabou a faculdade, acabou o motivo. Tá? Então, pessoal, isso é importante. Por isso que eu falei que a causa no contrato de comodato é muito importante, porque a causa é quem vincula o prazo legal. Tá? Então, quando nós vamos ter o prazo legal? Quando nós não tivermos especificado o prazo convencional. Tá? Então, não tendo prazo convencional, eu vou para o prazo legal. E qual que é o prazo legal? O prazo legal é o necessário para o uso concedido, tá? E como que eu vou saber isso? Através da causa. Mas veja, pessoal, que o artigo continua ainda na redação. Então, vamos lá na continuação da redação do artigo. Ainda falando do prazo, tá, pessoal? Continuando aqui, então. Não podendo o comodante
salvo necessidade imprevista e urgente reconhecida pelo juiz, suspender o uso e gozo da coisa emprestada antes do fim do prazo convencional ou o que se determine pelo uso outorgado. Traduzindo isso aqui para vocês, pessoal. O que significa? Que durante o prazo convencionado ou durante o prazo legal, não pode o comodante pedir a devolução antecipada do imóvel ou do móvel, da coisa, antes do prazo convencional ou do prazo legal, ou seja, o necessário aí para a utilização dentro do motivo. O comodante não pode exigir a restituição antecipada, ou seja, ele não pode resilir o contrato, tá, pessoal? Então, durante o prazo, não pode o comodante resilir o contrato, exceto se. Aí entra a exceção. Necessidade imprevista e urgente reconhecida pelo juiz. Traduzindo isso, pessoal, para o comodante pedir a devolução antecipada do imóvel, necessariamente precisa de uma ação judicial. Se o comodatário não concordar com a devolução antecipada, necessariamente nós precisamos de uma ação judicial, onde o comodante vai ter que provar que há essa necessidade imprevista e urgente. Outro ponto importante, gente. Encerrado o prazo ou a finalidade. Como é que faz? Simples, basta notificar para devolver a coisa. Né? Se a coisa não for devolvida voluntariamente, basta notificar para devolver. E aí, pessoal, não havendo devolução ou havendo recusa na devolução, o nosso comodatário deixa de ter posse adequada ou posse legal ou posse justa. Nosso comodatário passa a ter uma coisa que nós chamamos de posse injusta ou posse precária. Vou até colocar isso aqui. Na verdade, essa matéria é mais lado das coisas, mas a partir do momento que ele passa a ter posse precária, autoriza para nós uma coisa chamada de ação de reintegração de posse, tá, pessoal? Então, havendo recusa na devolução da coisa, nosso comodatário passa a ter, então, posse precária, e aí a ação que o comodante vai intentar para pedir a coisa de volta, pessoal, é a ação de reintegração de posse, tá? Cuidado, não é ação de despejo, tá, pessoal? A ação de despejo é específica para contrato de locação de imóvel, tá? Se não é contrato de locação, não podemos aplicar a ação de despejo. Então, no nosso caso aqui, no caso do comodato, nós vamos ter a ação de reintegração de posse. Comodato pelos tutores e curadores. Pessoal, aqui a pergunta é, pode o tutor ou o curador dar em comodato bens do tutelado ou do curatelado? A gente, na verdade, especifica que tutor e curador porque são as hipóteses mais comuns, mas isso aqui, pessoal, na verdade, se aplica a qualquer situação onde nós temos terceiros administrando bens de outras pessoas, né? A resposta dessa pergunta aqui, pessoal, está lá no artigo 580 do Código. Artigo 580 do Código. O que fala o artigo 580 do Código? Vamos lá. Olhem lá, os tutores e curadores e, em geral, todos os administradores de bens alheios, por isso que eu falei, isso aqui se aplica, na verdade, para todas as pessoas que estão administrando bens de terceiros, tá? Não poderão dar em comodato sem autorização especial os bens confiados à sua guarda. Então, pessoal, o tutor, em regra, não pode dar em comodato os bens do tutelado, o curador, em regra, não pode dar em comodato os bens do curatelado e qualquer pessoa que administra bens de terceiros não pode dar em comodato esses bens de terceiros sem autorização, tá, pessoal?
Então, vamos escrever isso aqui na aula. Todos que administram bens de terceiros não podem dar em comodato esses bens sem autorização. E aí o código fala, pessoal, em autorização especial, mas na verdade nós temos duas formas de autorização. Nós vamos ter a autorização judicial em relação a tutores, curadores, síndico da massa falida e inventariante, tá? Então, essas pessoas aqui, pessoas que foram nomeadas pelo juiz para administrar bens de terceiros, então tutor, curador, síndico e inventariante, essas pessoas, pessoal, só podem dar em comodato esses bens se autorizados pelo juiz. Se não autorizados pelo juiz, eles não podem dar em comodato. Então, a autorização aqui tem que ser judicial, tá? E as demais formas de administração, pessoal, é autorização especial. Então, por exemplo, nós temos lá uma sociedade com 50 pessoas e essa sociedade é administrada por uma pessoa, um diretor, tá? E esse diretor quer dar em comodato um determinado bem dessa sociedade. Ele pode? Sim, desde que haja autorização da Assembleia. Se a Assembleia de Sócios autorizar, ele pode, senão, não, né? Outra situação, o síndico de um condomínio, pessoal. O síndico do condomínio administra o condomínio como um todo, né? Ele pode dar em comodato algum bem do condomínio? Sim, desde que haja autorização especial na Assembleia Geral do condomínio, tá? Ou a não ser que ele seja autorizado já pelo estatuto do condomínio. Do contrário, ele precisa dessa autorização especial aí. Continuando, então. Obrigações do comodatário. Obrigações do comodatário. Aqui a gente só tem do comodatário, tá, gente? Porque o comodante, como nós vimos, ele é um contrato unilateral. A única obrigação dele é respeitar o prazo. O resto é tudo obrigação do comodatário. Então, vamos lá. O comodatário, pessoal, ele é obrigado, primeiro, a guardar e conservar a coisa como se sua fosse. A gente usa essa expressão aqui como se sua fosse, pessoal, mas a gente vai ver que, na verdade, o comodatário, ele tem um dever de guarda e conservação maior do que se a coisa fosse sua. A gente vai ver isso daqui um pouquinho, né, num artigo aqui. A gente vai ver que esse dever de conservação aqui é bem mais grave que o dever de conservação do proprietário, tá? Mas, pessoal, limitar o seu uso ao estipulado no contrato, né? Observar sempre o contrato de comodato na utilização da coisa. Usá-la de acordo com a natureza da coisa, né? Não pode ultrapassar aí a natureza da coisa. E, por fim, restituir a coisa no término do prazo ou da necessidade, tá? Certo, pessoal? Basicamente, pessoal, são essas as 4 obrigações do comodatário. A gente vai especificar agora um pouco essas obrigações em 2 artigos que detalham um pouco essas 4 obrigações aí. O primeiro artigo, pessoal, é o artigo 582. Artigo 582 do Código. O que fala o artigo 582 do Código? Olhem lá. O comodatário é obrigado a conservar como se sua própria fora a coisa emprestada, não podendo usá-la senão de acordo com o contrato ou a natureza dela. E aí, ó, sob pena de responder por perdas e danos. Primeira consequência aqui, pessoal, que nós temos desse artigo, vamos anotar aqui agora, é essa daqui, ó. A falta no dever de conservação, pessoal, gera a obrigação de indenizar. Então, se houver algum dano na coisa decorrente de falha no dever de conservação, pessoal, nós vamos ter, então, aí a obrigação de indenizar o comodante. Ok, pessoal? Então, esse aqui é o primeiro detalhe do artigo 582. A falta na conservação gera o dever de indenizar os danos que foram provocados na coisa. Ok? Outro ponto importante aqui, pessoal, continuando aqui. O comodatário constituído em mora, ou seja, quando o comodatário está em atraso na devolução da coisa, então, o comodatário constituído em mora, além de por ela responder, pagará até restituí-la o aluguel da coisa que for arbitrado pelo comodante.
Vejam, pessoal, isso aqui é importante. Uma vez terminado o prazo ou a necessidade da coisa, o comodatário não devolve a coisa após a notificação, nós vamos ter aí duas sanções ao comodatário. A primeira sanção, pessoal, é o comecinho ali. O comodatário responde pela mora, pessoal, ou seja, ele está em mora e ele vai responder pelas consequências da mora que vocês estudaram lá no terceiro semestre. Dentre as consequências, pessoal, depois vocês dêem uma relembradinha lá, mas uma que a gente tem que deixar bem claro aqui, pessoal, bem frisado, que a gente viu inclusive lá no contrato de compra e venda também, pessoal, é que se o comodatário está em mora, ele passa a responder pelos prejuízos na coisa, pessoal, ainda que decorrentes do caso fortuito e da força maior. Então, isso aqui é importantíssimo, tá, gente? Se antes ele só responderia se ele falhasse com o dever de conservação ou pelo uso abusivo da coisa, agora, pessoal, ele vai responder por qualquer dano que vier sobre a coisa após a mora, após o atraso. Então, ele deveria ter devolvido, não devolveu, a partir dessa data, ele passa a responder pela integralidade dos danos que podem advir sobre a coisa, ainda que decorrentes do caso fortuito da força maior. Ou seja, ele vai responder objetivamente pelos danos sobre a coisa. E a gente estudou isso lá no terceiro semestre, pessoal, e nós vimos que essa responsabilidade ela só vai ser afastada se o comodatário provar que o dano ocorreria independentemente da coisa estar ou não com ele, o que é muito difícil, pessoal. Então, por exemplo, eu tenho lá um cavalo emprestado, eu peguei emprestado esse cavalo, deveria ter devolvido e não devolvi, estou em mora, caiu um raio, matou o cavalo. Eu vou responder? Sim. Eu só não vou responder, pessoal, se eu provar que esse mesmo raio que caiu aqui na minha propriedade cairia lá no comodante, o que é praticamente impossível, né? E outras situações da mesma natureza, tá, pessoal? Então, isso é importantíssimo. Essa consequência da mora aqui é importantíssima, tá? Por quê? Porque modifica essa natureza da responsabilização aqui. Aqui, pessoal, eu tenho que provar a culpa. Aqui eu não provo mais a culpa. Aqui ele vai responder por qualquer situação, tá? Ok, pessoal? Beleza? E a segunda situação, pessoal, é o aluguel pena. O comodatário vai ter que pagar um aluguel durante o tempo do atraso até restituir, tá? Até restituir. E aí, pessoal, esse pedido aí de indenização e de pagamento de aluguel vai ser realizado lá na ação de reintegração de posse, tá? Então, além de eu pedir a reintegração de posse, eu vou pedir a indenização pelos danos na coisa e o pagamento do aluguel, ok? Beleza, pessoal? E o segundo artigo que nós temos que considerar aqui, ainda nas obrigações, é o artigo 583. Artigo 583. Esse artigo aqui, pessoal, que eu falei para vocês, que passa a dar a ideia de que a responsabilidade de conservação do comodatário é maior do que a do próprio proprietário. Porque, olhem lá, se correndo risco o objeto do comodato, junto com outros do comodatário, por exemplo, a casa está pegando fogo. A casa está pegando fogo e o livro que você emprestou está lá dentro. Então, correndo risco o objeto do comodato, junto com outros do comodatário, antepuser este a salvação dos seus bens, abandonando-os do comodante, responderá pelo dano ocorrido, ainda que se possa atribuir o caso fortuito ou força maior. Traduzindo isso aqui, pessoal, havendo risco, o comodatário tem que salvar primeiro o objeto do comodato, para depois salvar as suas coisas. Se o comodatário salva primeiro as suas coisas, para depois salvar a do comodante, e acontecer algum dano nas coisas do comodante,
o comodatário vai responder objetivamente, ainda que o incêndio, o risco tenha se provocado pelo caso fortuito ou pela força maior. Então, pessoal, a regra aqui é a seguinte: havendo risco de perecimento ou deterioração das coisas próprias do comodatário e do comodante, pessoal, o comodatário primeiro tem que salvar as coisas do comodante, para depois salvar as suas próprias coisas, tá? O descumprimento dessa regra aí, pessoal, faz gerar a responsabilidade objetiva do comodatário. Traduzindo isso, se as coisas do comodante se perderem ou se deteriorarem, o comodatário vai responder independentemente de culpa, ainda que o risco tenha ocorrido aí por caso fortuito ou força maior. Tá, pessoal? Por isso que eu falei que o dever de conservação do comodatário é maior do que a do próprio proprietário, porque ele vai ter que primeiro salvar as coisas do comodante para depois salvar as coisas do comodatário. Você vai ter que primeiro salvar o livro que você tomou emprestado para depois salvar as suas coisas. Então, pessoal, numa situação dessa, você tem que analisar o seguinte: eu consigo salvar as minhas coisas e a do comodante? Se sim, beleza, você corre e salva. Se não, deixa suas coisas para trás também. Por quê, pessoal? Porque se você salvar as suas coisas e não salvar do comodante, você vai responder. E a prova aqui é muito simples, pessoal. Basta provar que você salvou uma coisa sua. Uma só, uma única sequer coisa sua que você salvou, já é o suficiente para se demonstrar a responsabilidade. Certo, gente? E aí você vai ter que provar que, na verdade, a coisa do comodante, por exemplo, foi a primeira a ser destruída. O que também, mais uma vez, é uma prova diabólica. É impossível de ser provado, dependendo da situação de risco que nós tivermos aí. Despesas no comodato, pessoal. Despesas. Como é que funcionam as despesas no comodato, pessoal? Está lá no artigo 584 do Código. Olhem lá, artigo 584. O comodatário não poderá jamais recobrar do comodante as despesas feitas com o uso e gozo da coisa emprestada, tá? Então, vamos lá. Beleza. Então, vamos lá, pessoal. Esse artigo aqui, a gente tem que interpretar ele com um certo cuidado. Quando o código, aí no artigo 584, fala das despesas, pessoal, as coisas, as despesas que o comodatário teve com a coisa, ele está se referindo às despesas ordinárias, tá? Então, a gente pode colocar aí que as despesas ordinárias da coisa são responsabilidade do comodatário, tá? As despesas extraordinárias, pessoal, não são do comodatário, são do comodante, tá? Porque senão seria injusto, né? Por exemplo, uma falha estrutural na casa, o comodatário precisa fazer uma obra urgente, porque senão a casa vai cair, né? E aí ele vai ser responsável por isso? Não, né? Não é justo, né? Então, por isso que, né, as despesas ordinárias de conservação é do comodatário e as despesas extraordinárias são do comodante. Então, pagamento de IPTU é ordinário, então é comodatário. Se for um apartamento, pagamento do condomínio, das despesas ordinárias do condomínio, comodatário. Despesas extraordinárias do condomínio, comodante. Ok, pessoal? Beleza? Estamos terminando a aula, pessoal. Solidariedade no comodato. Como é que funciona, pessoal? Quando tem mais de um comodatário. Havendo mais de um comodatário, como é que vai funcionar, pessoal? Está lá no artigo, no último artigo do código lá. Artigo 585. Se duas ou mais pessoas forem simultaneamente comodatárias de uma coisa, ficarão solidariamente responsáveis com o comodante. Então, olhem lá, pessoal. Havendo mais de um comodatários, nós vamos ter, então, aí responsabilidade solidária. Então, pessoal, as obrigações aqui, ó, essas obrigações aqui vão ser solidárias, esse dever aqui é o solidário, esse dever aqui também é solidário, isso aqui também é solidário. Tudo vai ter solidariedade, tá, pessoal? E nós temos aqui uma hipótese de solidariedade legal, né? Então, havendo mais de um comodatário, todos eles serão solidariamente responsáveis pelas obrigações do comodato. Ok, gente? Beleza? Dúvidas? E para a gente encerrar, a extinção do comodato, né? O comodato se extingue, pessoal. Eu separo para vocês aqui várias formas
várias situações de extinção do comodato. Primeiro, pessoal, pelo fim do prazo convencionado, se o prazo for convencional. Segundo, pelo fim do tempo necessário, se o prazo for legal. Terceiro, pelo distrato. As partes em comum acordo decidem encerrar o comodato. Quarto, resilição unilateral. O comodatário devolver antecipadamente a coisa. Ele pode? Pode. O prazo é para ele. Então, se ele quer devolver antecipadamente a coisa, sem problema nenhum, tá? Quinto, melhor dizendo, resilição unilateral. Se o comodante pedir a devolução da coisa judicialmente por necessidade imprevista e urgente, reconhecida pelo juiz. Né? Aquela situação que a gente estudou lá em cima, do artigo 581, tá? Deixa eu até marcar aqui. Art. 581. Certo? Sexto, destruição da coisa. Destruição da coisa, né? A coisa se destrói, perece. Sétimo, a resolução do contrato, pessoal, em decorrência do descumprimento dos deveres. Então, por exemplo, eu cedo a casa, eu dou incomodato a casa para o cara morar, enquanto ele está cursando a faculdade. Só que aí ele começa a exercer trabalho na casa, pessoal. Ele transforma o imóvel residencial em finalidade comercial. Ele está descumprindo os deveres do contrato? Sim, está descumprindo. Tá? Então, ele está abusando da utilização da coisa, resolução do contrato. Ok? E, por fim, pessoal, a morte, como a gente viu, morte do comodatário, extingue o contrato, porque o contrato de comodato é personalíssimo, não vai se transmitir aos herdeiros, e a desapropriação. Tá? Essas aí. Pode haver outras hipóteses? Pode, tá, pessoal? A gente destaca essas principais aí. Tá? Essas 9 hipóteses principais aí.